Terceira palavra: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. E Jesus continua andando por aí, do mesmo jeito como ele fazia no Calvário, procurando uma ocasião, uma fresta no coração dos homens que pecaram tanto e viraram pedra. Ele continua procurando essa fresta para, na primeira ocasião, derramar a graça. Deus aproveita, senhores, tudo. E eu repito, Ele é melhor do que a gente pensa. E apesar de continuar essa sua obrigação, Nosso Senhor acaba de salvar um dos ladrões. Nosso Senhor agora parte para as obrigações que contraiu nesta terra. E Ele só tinha Nossa Senhora. Como é difícil, numa situação parecida com aquela de Nosso Senhor, que a gente se lembre das obrigações nossas. E quando a gente fala de obrigação, a gente fala de uma coisa séria. Nós temos obrigação de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus são os nossos deveres de Estado. Nosso Senhor não teria deixado a Santíssima Virgem sozinha. Os senhores imaginem, sobretudo aqueles que talvez já perderam um filho, como é doloroso ver um filho morrendo daquele jeito. Conversando há pouco com um amigo distante, um afilhado, ele me dizia sobre uma situação atual nossa, que é uma coisa muito boa que os filhos possam cuidar de um pai ou de uma mãe moribundos. Eu retruquei dizendo que preferiria, num caso que isso acontecesse, que fosse o contrário. E ele, no entanto, me disse de novo, pois é, mas tenha um pouco de caridade. Pense que para pais, a dor é 10 vezes maior. Nós não imaginamos, senhores, a dor de Nossa Senhora vendo Jesus Cristo sofrer daquele jeito. Porque nós não temos uma coisa chamada caridade perfeita. A caridade é o amor de Deus acima de todas as coisas, e o amor do próximo por amor de Deus. Nossa Senhora a tinha em grau perfeito, e ali ela não sofria só vendo um filho, mas ela sofria vendo Deus, que ela amava sobre todas as coisas, sofrendo daquele jeito. Não é à toa que o texto grego, pelo menos no Novo Testamento, distingue entre dois tipos de espada. Existe uma espada que o texto chama de machira e a outra que o texto chama de ronfea. Quando Simeão profetiza a Nossa Senhora que uma espada de dor transpassará dela o coração, usa a segunda expressão, ronfea. Ronfea, senhores, é uma espada grande, ou seja, a dor devia ser muito aguda. E quem é que imagina tudo isso? Nossa Senhora bem que poderia ter ficado ali, ainda passando por mãe de Jesus Cristo. No entanto, Nosso Senhor se despojou até daquilo que tinha, que era a mãe. E é tradição comum da igreja, que interpreta esta passagem da paixão de Nosso Senhor, que naquele momento Jesus Cristo fez Maria Santíssima mãe nossa. Senhores, a gente precisa, por mais que a gente olhe para o rosto doce de Nosso Senhor, por mais que o olhar de Nosso Senhor penetre na nossa alma, por mais que cresça o nosso amor, nós sempre temos um certo receio, por causa daquilo. Quem me vê, vê o Pai. E é por isso que a gente precisa de uma mãe. Quantas vezes em casa uma criança morre de medo do castigo bem merecido que ela vai receber no fim do dia quando o pai voltar para casa. E como é comum perceber essas crianças chegando-se mais perto da mãe quando vai chegando a hora do pai voltar do serviço e se agarrarem nas pernas da mãe. Porque elas sabem que mesmo que o pai seja justo, mesmo que o castigo seja justo, seria tão desagradável sofrê-lo e a mãe vai dar um jeito. Senhores, a devoção à Nossa Senhora, no nosso caso, é a garantia da salvação. Deus deixa uma mãe para que a gente não tenha medo dele. E quando o medo chegar,
quando nós tivermos receio de pedir perdão, quando depois de centenas de vezes, centenas de quedas, centenas de pecados repetidos, nós acharmos que não podemos fazer mais nada, senhores, vamos conversar com a mãe da gente. Nossa Senhora é uma boa mãe. Os senhores se lembrem de que aquele filho pródigo, que no Evangelho contado por Nosso Senhor tinha abandonado a casa do pai, não tinha mãe. Se ele tivesse mãe, aquela história teria sido diferente. É claro que é uma história que termina bem porque o filho volta. Mãe, senhores, é tudo na nossa vida. É por isso que a igreja sempre insistiu na devoção à Nossa Senhora. É por isso que nós aconselhamos a rezar o terço, a trazer a medalha milagrosa, a honrar Maria Santíssima nas suas figuras e nas suas imagens. O amor à mãe e Nosso Senhor não tem como nos desprezar. Na vida do santo cura d'Ars, existe aquela história do suicida, uma viúva pobrezinha, cujo marido tinha se suicidado, tinha pulado da ponte no momento de desespero. É uma estupidez, porque o suicídio não resolve nada. Foi se confessar também com o santo cura. Fez uma romaria até a cidadezinha de Ars para se confessar ali. Ela, viúva, ela católica, sabendo que o suicídio é um pecado gravíssimo, claro, não matar o inocente, e a gente deve matar menos ainda a própria pessoa, ou seja, nós mesmos. Sabendo que um suicida, normalmente é assim, se condena, já nem rezava mais por ele, porque se o sujeito está no inferno, nada ajuda. Então não rezava, já passavam-se 3 meses, quando ela foi se confessar com o santo cura. E ela, na fila de confissão, quilométrica como era, como contam as histórias, ela na fila de confissão, esperando a vez dela, viu passar por perto o padrezinho, São João Vianney, o santo cura de Ars, que nunca a tinha visto antes. Ele passou por ela, deteu o passo, voltou uns minutos, chegou-se a ela e disse ao ouvido: Dona Fulana, ele disse o nome, continue a rezar pelo seu marido. Entre a ponte e o rio, ele se arrependeu. E depois a mulher deixa nos processos de beatificação do santo cura a história que o cura contou. O cura disse que ele tinha alcançado de Nossa Senhora, naquele último momento, a graça de se arrepender. E por isso conseguiu ainda salvar a alma. Claro, ainda sofria no purgatório, precisava da ajuda, mas tinha se salvado, quando deveria ter se perdido. E a mulher explica o motivo, o único motivo por isso. Todos os dias, aquele homem nunca mais ouviu falar de igreja, detestava padres, não olhava a igreja por dentro desde o batismo. Mas ele conservou a vida toda o costume de todos os dias no campo deixar uma florzinha diante de uma imagenzinha de Maria Santíssima. Aquele carinho obteve para ele no momento da morte, na hora em que ele mais precisava, aquilo que era necessário para que ele não se perdesse. Senhores, como já dizíamos no começo, fomos nós a causa da miséria de Jesus Cristo hoje. Fomos nós a causa do sofrimento, das dores de Maria Santíssima naquele momento. E é uma dor que a gente não deseja para ninguém. Não desprezemos tudo isso. Se até hoje não fizemos, comecemos hoje, com a devoção à Nossa Senhora. Vamos nos agarrar à saia de Maria Santíssima, para que Deus não nos castigue. Ela é mãe e é uma boa mãe. Porque se for assim, senhores, se todos os dias da nossa vida nos agarrarmos ali, com Maria Santíssima, uma prece todos os dias em honra dela, o terço, a lembrança de uma das suas festas, a medalha milagrosa, o escapulário que nós usamos. Senhores, se for assim, eu prometo que no dia do juízo, quando nós senhores morrerem e tiverem que se encontrar com Deus, que é juiz, e é um juiz duro porque é justo, os senhores, depois de quase terem sido condenados, vão encontrar uma voz que os defenda. Meu pai, eu tinha 2 filhos, por causa do filho mais novo, que vamos ser nós, e isso é Nossa Senhora falando, por causa do filho mais novo, o meu filho mais velho morreu,
E eu já sofri tanto daquela vez. Por favor, eu não gostaria de ver agora esse segundo morrendo também. Eu prometo aos senhores que assim os senhores vão se safar de qualquer desgraça na qual os senhores tenham caído. Nossa Senhora nos tira de qualquer buraco, mas nós temos que ser filhos. Nós hoje fazemos o propósito de nunca passar um dia sequer da nossa vida sem alguma coisa para dizer a Maria Santíssima o nosso amor por ela.